Hoje, as mulheres controlam quase 70% da renda no Brasil e nos programas sociais dos governos ocidentais, elas sempre são as mais privilegiadas. Nas universidades, elas são 60% dos estudantes e, portanto, possuem a garantia de que os melhores empregos serão delas. A vida das mulheres é muito melhor que a dos homens, mas elas continuam se fazendo de vítimas e reclamando sem parar. O vitimismo feminino nunca vai acabar, porque enquanto ele for aceito, mais privilégios elas vão conseguir. Enquanto o vitimismo feminino continuar sendo tolerado e até alimentado, mais privilégios elas terão e mais paranoicas elas ficarão. Essa paranoia existente no pensamento coletivo da sociedade, que faz todos acreditarem que elas estão sendo maltratadas e oprimidas, alimenta a loucura e estimula o desejo de vingança na mulher. Quando é do interesse da mulher, ela se faz de mulherzinha e diz que só errou porque as mulheres são naturalmente mais emotivas e sem tanta malícia. Isso também serve para conseguir que os políticos, quase todos homens, continuem aprovando mais e mais leis que privilegiam a mulher, em detrimento do homem, criando uma sociedade de castas. Mesmo a mulher não se interessando pela política, ela é capaz de convencer a todos, incluindo os políticos, de que ela merece e precisa ter privilégios. Que sociedade é essa que aprova leis e mais leis que beneficiam as mulheres em detrimento dos homens, mas que continua sendo taxada de sociedade opressora e machista? Isso não faz o menor sentido. Para a mulher, é muito vantajoso se esconder atrás do rótulo de frágil e perseguida pelos homens. Os erros femininos são cada vez mais aceitos pela sociedade, e o mais impressionante é que ninguém na mídia toca nesse assunto. Quando é do interesse da mídia, a mulher é apresentada como um ser emotivo, mais pacífico, honesto, enfim, moralmente superior ao homem. Hoje, tudo o que é masculino é relacionado ao maligno, violento, sujo, e o feminino ao sensível, frágil, angelical. Certa vez uma feminista enviou uma mensagem para nós dizendo que o homem é o pior tipo de animal que existe. Não é somente as feministas que pensam assim. Quase toda a sociedade foi convencida a acreditar piamente nisso. Mas isso tudo sempre é usado para conseguir mais privilégios para o sexo feminino. A ideia é domesticar o homem, mas por mais feminino e obediente que o homem se torne no futuro, ele nunca vai deixar de ser usado como álibi perfeito para justificar os erros e fracassos femininos. O masculino sempre será associado ao mal, para justificar eternamente a incapacidade feminina em lidar com a própria liberdade e poder. Uma sociedade madura, no qual as mulheres assumam seus próprios erros, jamais existirá, e elas vão continuar acusando os homens pelo simples fato de que os homens são homens. O crime está justamente em ser homem. O homem já nasce prejulgado pela mulher e pela sociedade. As mulheres vivem quase 8 anos a mais do que os homens, e essa diferença tende a aumentar. Vivem mais e se aposentam 5 anos mais cedo. Nunca ouvi nenhuma feminista tocar nesse assunto. É incrível. A mulher atual tem todo o privilégio que os homens jamais tiveram, mas sem ter os deveres que os homens sempre tiveram. Ser mulher no século XXI é muito lucrativo, porque ninguém cobra nada da mulher, muito menos responsabilidade. E ser mulher hoje é viver uma vida fácil sem poder ser criticada por isso. Mesmo em países como a Suécia, onde o masculino foi virtualmente extinto, elas reclamam e se dizem vítimas do machismo. No Ocidente, o que vemos é a absoluta submissão do homem aos devaneios femininos. Em todo o Ocidente, os cofres públicos sofrem com o peso do feminismo. O grande talento do feminismo é manter a mulher na eterna condição de vítima. Vítima que deve ser defendida a todo custo. Se o homem usar o vitimismo, ele é execrado pela sociedade. Se o homem faz escolhas ruins na vida, dificilmente terá algum apoio. Não vai poder reclamar e ainda será taxado de fracassado, inferior. As mulheres vão ver esse homem como um fraco, um pega-ninguém, etc.
O homem sem poder jamais será aceito e perdoado pela sociedade. Para o homem comum, a vida é uma guerra diária. Agora, se uma mulher reclamar, por mais patética que seja a reclamação, ela será ouvida e todos farão o possível para resolver o problema para ela. E se os amantes, parentes e vizinhos não resolverem, o governo resolve. Se a mulher não tem aonde cair morta, ela ainda assim será respeitada e valorizada pela sociedade. A mulher não é excluída por todos quando fracassa. Só pelo fato de ser mulher, ela já foi prejulgada como um ser merecedor de perdão, da complacência, que merece ser feliz, viver mais e melhor do que o homem, mesmo se errar o tempo todo. Todo ano, são assassinados entre 10 e 12 vezes mais homens do que mulheres, mas ninguém se importa. Para a sociedade, a morte do homem é normal, algo que talvez signifique menos um animal no mundo. Alguém que, se tivesse vivido mais um pouco, talvez pudesse fazer mal ao próximo. Nas redes sociais, todos compartilham imagens de protesto contra animais maltratados ou que foram mortos de forma cruel. Mas ninguém faz nada com relação aos milhares de homens assassinados todo ano. A vida do homem só tem sentido se ela for usada para salvar a vida de outras pessoas, especialmente mulheres. O homem que espera alguma benevolência da sociedade está completamente cego e iludido. Converse com algum médico ou médica e pergunte sobre a imensa quantidade de mulheres que chegam nos hospitais com a cara toda arregaçada por bandidos e cafajestes. Os mesmos bandidos e cafajestes que elas dizem adorar nas redes sociais, e no dia a dia os malandros que elas adoram porque, segundo elas, o homem canalha tem um gingado quando anda e uma pegada incrível. Pois é, e mesmo depois de levarem uma tremenda surra, terem até alguns ossos quebrados, elas voltam para eles. Perguntem a qualquer médico para confirmar se há mentira nisso. Elas vão nos hospitais destruídas e dão as desculpas mais esfarrapadas para pouparem os psicopatas e cafajestes que se relacionam. Na Inglaterra, uma mulher pode matar e, se alegar que estava de TPM na hora do crime, será absolvida. Com os homens, as penas são maiores e a presunção de culpa é infinitamente maior. Somente a mulher possui o direito da presunção de inocência, vide as acusações falsas de feministas que têm levado milhares de homens a serem presos pelo país afora. Como falado anteriormente, 90% dos moradores de rua são homens e ninguém fala sobre eles. É como se a sociedade dissesse, de forma implacável: é isso que vocês homens merecem. Ninguém se importa com o sofrimento masculino. O sofrimento do homem vira motivo de piada para todos. Se algum homem tem um problema mental ou psicológico, ou sofre algum trauma, se ele tiver muita sorte, terá alguém da família ao lado dele e só. As mulheres desprezam de forma cruel os homens mais limitados. Elas não sentem o menor remorso em rejeitar homens com algum trauma. Para elas, isso faz parte da seleção do mais forte, algo bem darwinista mesmo. A vida do homem é muito mais difícil e solitária do que a da mulher. Observem que quando um homem faz aniversário, poucos se importam com ele. Mas quando é uma mulher, todos vão lá no Facebook ou até ligarão para ele para dar os parabéns. A mulher é muito mais feliz e valorizada do que o homem, mas acusa o homem de ser mau e opressor. O homem definitivamente não tem o direito de exercer seu vitimismo. Portanto, quando as mulheres dizem que gostariam de viver igual aos homens, elas mentem. A mulher atual se acostumou de tal forma com seu vitimismo infinito que elas são incapazes de ficar alguns dias sem reclamar. Enquanto os homens são obrigados a encarar de frente seus erros e pagar o preço por eles, a mulher ri e lucra com cada erro masculino. Quanto aos erros femininos, os homens vão continuar pagando caro por cada um deles, e estão fazendo isso com um grande sorriso no rosto.